Fala galera, eu sou o Oscar Leal e tô aqui para mais um vídeo no canal. E hoje dessa vez eu vou contar um pouquinho sobre a minha rotina dentro da faculdade, o dia a dia, o passo a passo, o antes, o durante e o depois, a minha rotina diária ali no primeiro ano de faculdade. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí. Dentro da faculdade existem dois tipos de aluno, os mensalistas e os bolsistas. Os mensalistas tem a galera que trabalha e paga a sua faculdade e a galera que a família tem condição de trabalhar e pagar a sua faculdade, tá? Esse é o meu caso, tá? Então minha mãe pagou minha faculdade a vida toda. Ela fez isso com a minha irmã também, sempre fez questão disso, nunca fugiu dessa responsabilidade que ela quis ter, tá? E eu sou muito grato por isso, tá? Então vamos falar da minha rotina em si, né? Como tudo era muito novo, eu tinha 19 anos, então cheguei na faculdade, aquele mar de gente pra cacete. E na época que eu entrei na faculdade estava um boom muito grande na engenharia, salas lotadas, 100, 90 pessoas. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui no meu canal. Então era uma coisa muito nova, assim, pô, a gente fica vislumbrado, né? Com aquele mundaréu de gente, muita gente que você não conhece, tal, tem gente que você conhece também, mas muita gente que você não conhece. E até se adaptar àquela rotina diária de ir para a faculdade à noite, voltar tarde, você demora, tem um gapzinho ali, tem um delayzinho ali para você se adaptar. Dito isso, tudo bem. A minha rotina era assim, eu acordava de manhã, tomava café, estudava um pouco, almoçava e tal, talvez estudava um pouco mais à tarde, não, mas eu sempre fui muito preguiçoso e tal, mas sempre fiz questão de estudar. Geralmente as matérias que eu mais gostava, como coisas que envolvam cálculo, que eu sempre gostei muito de matemática, então eu estudava. Então era assim a minha rotina. Aí dava mais ou menos o horário de tomar um café e tomar o banho e ir pra faculdade. Então, botar aí de 15 para as 6 horas eu pegava o ônibus, tá? A galera do busão, tá ligado? Foram longos anos enfrentando ônibus lotado no horário de pico. É complicado. Galera saindo do trampo, galera indo pra faculdade. Pô, e o ônibus da minha casa até a faculdade tinha uma distância boa, né? Cruzava a cidade. A faculdade era do outro lado da cidade. Então demorava um pouco. Por causa de trânsito e tal, horário de pico, essas coisas normais. Pô, se chovesse então demorava mais ainda. Então se vamos botar uma média de 40 minutos num dia bom, um dia que as coisas fluíam bem, tá? Para chegar na faculdade antes das 7 horas e pegar a aula desde o início, tá? Mas tinha dia que a gente chegava às 7h30, isso aí é normal, tá? Normal, faz parte da rotina do aluno ali, às vezes você se enrola em casa também, mas geralmente era um trajeto que aconteceu alguma coisa para você se enrolar. Então chegava na faculdade, assistia o primeiro tempo de aula, tá? Aí variava matéria, cada dia uma matéria diferente e tal. E na hora dava um intervalo de 10 minutos, né? Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu não saía da sala de aula. Muita gente fazia isso também, galera mais nova. E tinha uma galera mais acostumada que saía fora, ia lá fora, o pessoal ia fumar, o pessoal ia comer alguma coisa no refeitório. Eu não, eu ficava dentro da sala de aula. E foi nesse meio termo aí que eu fui fazendo amizade com outra galera que fazia a mesma coisa, tinha o mesmo hábito, né? De ficar dentro da sala no horário de intervalo, ou no máximo ir no banheiro, beber água, que no corredor tinha uns bebedouros ali e tal. Então a gente foi criando uma amizade ali, pô, às vezes via um exercício, perguntava alguma coisa, estudava um pouco mais e tal. E foi uma parada bem bacana, assim, nas primeiras semanas, porque como tá todo mundo arredio ainda, isso virou uma forma de relaxar um pouco, a galera se conhecer um pouco mais. Não era todo mundo, era um ou outro ali, entendeu? Mas tinha uma galera que ficava mais retraída e tal, mas foi bem bacana. E assim, com o passar do tempo a gente foi se adaptando, depois foi saindo no intervalo, dando uma volta, às vezes atrasava um pouquinho para voltar para a sala e a aula já estava rolando e tal. Então teve todo esse lance. Depois de um tempo
a gente acaba se adaptando assim em questão assim que você fica muito livre dentro da sala, né? O professor não atrapalhando a aula dele, você tem a liberdade total de sair a hora que você quiser, mas tem professores que se incomodam de se entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então eu sempre tentei manter um padrão ali. Então se eu quisesse sair, se me desse vontade de sair, eu saía uma vez, demorava para voltar, eu não voltava mais, eu achava que a aula estava chata, eu não voltava mais. Mas eu não fazia muito isso logo de início, tá? No primeiro ano não costumava fazer muito isso não. Então eu assistia as aulas certinho, bonitinho, no máximo ia no banheiro ali, como dava vontade e tal, ou tocava o telefone, tinha que atender lá fora e tal. E isso é um lance bacana de, de acontecer isso, de tocar o telefone durante a aula. Nossa, inúmeras vezes aconteceram isso, tá? Nosso primeiro ano, principalmente. E assim, ao longo da faculdade aconteceu várias vezes de, o pessoal dar risada, dependendo da música que tocava no celular e tal. E às vezes tem professor que fica incomodado de pedir para o aluno se retirar da sala. Isso acontece também, rola um estresse, isso é normal, faz parte. Então, a galera que está começando agora, se vê esse vídeo, já vai se acostumando, já vai se adaptando, porque dentro da faculdade isso é normal, isso acontece. Às vezes você esquece de botar no Vibra e tal, mas se atente, é uma dica, coloca o celular no Vibra quando começar a aula, ou você já cria esse hábito de deixar o celular no Vibra. Se você perder, não sentir a ligação, depois você vai olhar o seu celular, você retorna a ligação e tá tudo bem, isso faz parte do jogo. Porque aquilo ali é um horário que você tá dedicado à faculdade. Então as pessoas têm que entender isso, entendeu? Se você iniciou a faculdade, ó, porra, a partir de 6 horas, cara, meu foco total é na faculdade, independente se eu tô no trajeto ou não. Você pode até falar no telefone, normal, às vezes você precisa, é uma emergência. As pessoas têm que ter essa consciência. É como se fosse um trabalho, cara. É a mesma coisa, você tem horário para entrar e horário para sair. Então, às vezes você está dentro da sala de aula, tá focado lá fazendo um trabalho, fazendo um exercício, tirando uma dúvida. Isso acaba te atrapalhando também. Então, é uma dica minha, tá? Não é assim, da boca para fora, não. Isso atrapalha mesmo, tá? Então, por isso que eu consigo entender o porquê que os professores se incomodam em algumas vezes. Tem vezes que não se incomoda, porque a aula está mais tranquila e tal, é só exercício, então não tem muito problema. Mas quando tá uma aula mais tensa, se vamos dizer assim, papo de explicar, de uma coisa mais difícil, de um assunto mais importante, então acaba incomodando mesmo, porque todo mundo está num nível, uma sintonia muito grande de atenção. O professor tá atenção lá em cima para passar o conhecimento, os alunos estão atenção lá em cima para prestar atenção no que o professor está falando. Então, assim, isso é bacana você ter esse start de botar o celular no vivo para não acontecer isso, tá? Depois você vai se adaptando, cara. O ano vai passando, você vai se adaptando a tudo que acontece dentro da faculdade. E assim, a rotina do dia a dia, meu dia a dia no primeiro ano foi essa. Foi foco total no estudo, tá? Estudava, fazia os exercícios, não trabalhava, como eu disse desde o início, não trabalhei no primeiro ano de faculdade, eu não trabalhei, então não tinha compromisso com o trabalho, não tinha horário de trabalho, sair do trabalho e vim para casa correndo, tomar banho e ir para a faculdade, tá? Então meu foco total foi no estudo, tá? E eu tive, as dificuldades que eu tive foram criadas por mim mesmo, ou pelas minhas dificuldades de entender algumas matérias, ou por mera preguiça minha mesmo, tá? Então, assim, a galera que não trabalha, só estuda, tenta focar o máximo possível na faculdade, tá? Eu sei que é difícil, existem várias coisas que tiram nossa atenção, tá? Mas assim, no primeiro momento você não consegue administrar isso, porque é tudo novo, você não sabe. Então se adapte primeiro à faculdade, crie uma rotina, crie hábitos até onde você consegue ir, entendeu? Deixar de lado algumas coisas, depois você consegue recuperar. Isso só com o tempo você vai pegando essa. Isso é malandragem, isso é malandragem. Isso só com o tempo você vai conseguindo pegar isso aí, tá? Então, no primeiro ano, se adapte, foque um pouquinho mais,
entendeu? Se você for preguiçoso igual eu, você já vai ter a dificuldade do dia a dia, normal, mas tente passar por cima disso, tá? Mas não crie outras dificuldades, não se dispersem com as coisas que a faculdade traz de a mais, tá? É uma dica que eu tô falando pra galera que tá ingressando na faculdade, para ter um bom resultado no primeiro ano, no primeiro semestre, né? Galera que faz semestral, para não tomar uma porrada e já não desistir de cara, porque isso acontece muito. Às vezes o cara é bom ou você consegue se lapidar, né, com o tempo, mas toma aquela primeira porrada pelos deslizes e acaba desistindo no meio do caminho e deixa o seu sonho de lado, entendeu? Então foca no primeiro ano. É um pouquinho complicado porque tem muita coisa que dispersa, tira a nossa atenção, mas foca, se acostuma com aquilo ali, tá? Agora, se você já trabalha, já é um cara experiente e tal, aí o cara já tem já vem com a bagagem, já tem a malandragem. Então assim, esse vídeo não serve muito para esse tipo de pessoa, tá? Com esse tipo de característica, que já tem uma bagagem, já trabalha, já tem família, o cara tá fazendo a faculdade para melhorar o currículo, às vezes não é nem o que ele gosta, mas é uma coisa que tá enraizado na profissão dele. Então esse vídeo é mais pra galera que tá começando, assim, é mais jovem e tem um sonho de se formar e quis fazer aquele determinado curso, tá? Não precisa ser igual engenharia, que foi o meu caso. Eu tô contando a minha história, mas não precisa, entendeu? Então a galera mais jovem, 18, 19 anos, tá ingressando na faculdade agora. Então toma cuidado com essas coisinhas que aparecem por fora que podem atrapalhar você no seu crescimento. Espero que passa o primeiro ano, se adapta, cria uma rotina, controla isso. Aí quando você estiver mais tranquilo, quando você for passar para o segundo ano, que eu vou começar a falar sobre os vídeos do segundo ano, aí vocês vão entender como que se você vai conseguir mesmo ou vai acabar indo pro, vamos dizer, não é o fundo do poço, mas vai acabar escorregando na casca da banana de uma vez só, tá? É isso, galera. Se você gostou do vídeo, tá? Se identificou com o que eu tô falando no primeiro ano, sobre o primeiro ano de faculdade, deixa o seu like. Não é inscrito? Se inscreva no canal. Tem muita coisa interessante no canal. Eu já falei bastante coisa e vou falar ainda mais coisas que tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá? Para ajudar esse meu projeto pessoal do canal, para a gente estar comentando um pouquinho sobre a vida universitária, essa rotina e tal. E a gente vai trocando essa ideia. Deixa nos comentários também se você se identifica com isso, se passou alguma coisa parecida com o que eu já falei nesse vídeo ou nos outros vídeos do canal, beleza? Tamo junto e vamos que vamos.